Bom dia, presidente Julinho, deputados e deputadas, telespectadores. Eu sinto orgulho de ser cearense e do governo do estado do Ceará. Um governo que é exemplo de gestão fiscal, um governo que está presente em todos os municípios do nosso estado, atuando, sendo parceiro das prefeituras, das administrações, um governo que abriu milhares de vagas nos serviços públicos do nosso estado, gerando novos postos de serviço e requalificando a prestação dos serviços públicos do estado do Ceará. É um governo que vai na contramão do país. Enquanto o estado brasileiro afunda-se numa crise sem precedentes políticas, econômica e de governo, o Ceará avança e hoje tem manchetes em todos os jornais que bateu mais um recorde de exportação, criando uma oportunidade de emprego aqui no nosso estado. Muitas das questões e dos problemas aqui relatados, eles são inerentes ao sistema econômico que nós vivemos. O sistema capitalista, ele é assim, é um sistema onde as pessoas, alguns poucos, acumulam grandes fortunas porque exploram a grande maioria do povo que permanece na pobreza e no sofrimento. E nenhum governo estadual vai mudar esse sistema. E essas condições, elas só poderão ser mudadas com a organização e com a luta do próprio povo para mudar o sistema econômico. Começando mudando o governo e em seguida mudando o Estado. Essa situação brasileira, ela piorou muito nos últimos anos e piorou por culpa do governo Temer, por culpa de um golpe que foi dado para aprofundar esse fosso social, retirando o direito dos trabalhadores, retirando investimentos públicos e fazendo com que piorasse a concentração de renda, aumentando a fortuna cada vez já grande, já maior, desses ricos rentistas do capital financeiro. Essa é, de fato, a principal causa do problema. A PEC do congelamento dos gastos, ela é a expressão maior disso. O que é isso? O governo Temer resolveu tirar recursos dos investimentos sociais e desviar para pagar o capital rentista. Hoje, os banqueiros, eles comem 43% do orçamento da União. Legalizaram um processo de exploração do Estado. É a corrupção, de fato, institucionalizada para manter mais ricos esses senhores que controlam a política e que controlam a economia. Esse é o fato gerador desses problemas todos. A questão da segurança, por exemplo. Falta recurso para a segurança. Cadê a intervenção que ia resolver o problema do Rio de Janeiro? Isso precisa ser discutido, porque tem gente que estava aqui alardeando a intervenção e clamando por intervenção no estado do Ceará, como se fosse, deputado Evandro, a solução dos problemas. Ontem estava uma verdadeira guerrilha lá no Rio de Janeiro e a violência aumentando, a quantidade de crimes aumentando cada vez mais. Porque hoje morrem mais mulheres. Isso é um fato concreto, fruto de um estudo sociológico. Muitas mulheres, a morte de mulheres aumentou no Brasil como um todo, não foi só no Ceará, no Brasil todo. Os dados mostram que são mais de 4.473 mulheres que morreram vítimas de violência. E aí é preciso separar aquelas que morreram nas condições do feminicídio e aquelas que morreram porque têm um envolvimento hoje ativo com o tráfico de droga. São 946 mulheres que foram vítimas do feminicídio. Essa condição da morte provocada pela questão de gênero. E aí é preciso separar uma coisa da outra. E saber que o tráfico de drogas se espalha pelo Brasil como um todo, pelo fracasso da política de segurança de Michel Temer. Isso é uma realidade. E que a ele tem que ser debitado toda a culpa e a responsabilidade sobre isso. Assim como ocorre também na questão da saúde. O Sistema Único de Saúde, que era um sistema em construção e que nas épocas do governo Lula e Dilma, na parceria com os governos do Estado, se construíram centenas de UPAs por esse Brasil afora, uma estratégia nova de descentralização do atendimento médico que permite no cotidiano, diariamente, deputado Evandro, o atendimento de milhares e milhares de pessoas. Deputado Santana, quando for possível, deputado Santana, seu colega médico aqui. E quando ocorre uma exceção, quando pessoas ficam nas filas, como agora nós vimos numa matéria, hoje de manhã, do Jornal da Rede Globo aí,
mostrando no Brasil todo diminuição do número de leitos e filas e mais filas nos hospitais, fruto do congelamento dos gastos com a saúde praticado pelo governo Temer. Ele sim é o grande responsável pelas mortes nas filas. Ele sim é o grande responsável pela desconstrução do Sistema Único de Saúde, acabando inclusive com as farmácias populares que prestam excelente trabalho para a assistência farmacêutica às pessoas mais pobres que não podem comprar a sua medicação. Está sendo feito aqui na região metropolitana, vamos já, deputado Fernando Hugo, o IJF2, serão mais 203 novos leitos, 9 salas de cirurgia, serviço hemodinâmico, ressonância nuclear magnética, aqui parceria do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza, sendo construído o hospital do Vale do Jaguaribe. Esse hospital vai ter um papel muito importante naquela região e certamente será responsável por salvar milhares de vidas, como faz o Hospital Regional lá na região do Cariri. Reconhecimento internacional, está aqui uma correspondência da Unicef, Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, e diz o seguinte, correspondência: ficamos muito felizes com a notícia de que o Ceará é o estado brasileiro com as melhores coberturas de vacina contra o sarampo, o que garante uma maior proteção para as crianças em relação a essa grave doença. Isso aqui é um trabalho realizado pelo governo Camilo Santana, ampliando a cobertura vacinal aqui no estado. Nós tivemos no passado lá problemas com a vacina no Brasil todo, e aqui o Ceará se destaca por esse trabalho excepcional. Então, a saúde, temos problemas a resolver, ainda temos sim. Esses problemas só poderão ser solucionados se mudarmos a estratégia em relação ao Sistema Único de Saúde. Hoje, um sistema que está sendo desconstruído pelo governo Temer. Nós precisamos de mais e mais e mais investimentos na saúde, e isso só será possível com a mudança desse governo. O modelo, o sistema capitalista, ao meu ver, é o pai da miséria, da pobreza e do sofrimento da maioria da população brasileira. Eu quero dizer aqui, o que eu defendo é a mudança, primeiro, desse governo, a derrocada geral desse governo Temer em substituição por um governo democrático e popular, que represente os interesses da maioria da população brasileira. E, ao meu ver, a pessoa que hoje representa esse sentimento chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que é um preso político porque ameaça destruir aquilo de maldade que foi feito pelo golpe parlamentar, jurídico e midiático que foi feito no Brasil. Defendo a mudança do sistema capitalista e sua substituição por um outro que seja pautado num trabalho de equidade do Estado brasileiro, dando atenção a quem mais precisa de atenção e garantindo a realização de todas as políticas públicas compensatórias e que estimulem a economia a retomar seu curso natural. Mais investimento na educação, a educação pública e de qualidade, a saúde pública de qualidade em todos os níveis, na atenção básica, secundária e terciária, como sendo um direito absoluto e fundamental de cada um dos brasileiros. O transporte público de qualidade e, sobretudo, uma política permanente de construção de moradia para as famílias de baixa renda, como um dos indutores imediatos da recuperação da economia, por gerar emprego a curto prazo e oportunidade, inclusive, para aquele trabalhador mais desqualificado. Quero, numa parte aqui, me somar à indignação do deputado Renato Rosendo, quando protesta a respeito da falta de resolução da apuração do crime da Marielle, da vereadora Marielle. Aquilo ali é um crime com conotação bárbara, conotação política, e ele merece total rigor na sua apuração. A morte da Marielle representa um atentado contra as ideias, e é a expressão maior de um monstro que cresce no Brasil a cada dia, que se fortalece entre aqueles que são dominados por um sentimento de ódio de classe, um sentimento de ódio de gênero, e que perseguem trabalhadores e mulheres homossexuais, que são os fascistas, que hoje têm uma feição arrogante e que querem tomar o poder no Brasil a qualquer custo, inclusive com o uso da força, se for necessário. E nós precisamos repudiar, exigir que esse crime bárbaro seja apurado, que os responsáveis sejam punidos e que não seja ocultado como tem sido feito agora. Denunciar também a manipulação da mídia, principalmente a Rede Globo, que no dia a dia distorce as informações, oculta os fatos, manipula as ideias para induzir
principalmente a classe média brasileira, ao comodismo e a aceitar esse estado das coisas atuais como sendo uma consequência de governos passados, quando na verdade é de grande responsabilidade do governo Temer, esse governo que tem entregue o Brasil para as multinacionais imperialistas, o imperialismo americano sobretudo, repassando as nossas riquezas que permitiriam uma mudança drástica no futuro do nosso país, com a distribuição maior de renda e mais recursos para investir na área de educação, saúde e na assistência social. Então é necessário desmascarar aqueles que dão suporte ao golpe e que no dia a dia fazem uma política de convencimento das pessoas que somente o processo eleitoral vai resolver essa questão. E isso não é verdade. Somente as eleições não irão mudar essa realidade. É necessário que as pessoas tenham consciência que é importante votar, e votar para mudar. Não votar naqueles candidatos que estão aí já comprando os votos em todo o estado e em todo o país, mas votar naqueles que de fato tenham compromisso com a luta do povo por sua efetiva emancipação. Essa é uma questão fundamental, mas que aquele presidente que chega ao poder, ele chegue com o compromisso de convocar uma Assembleia Constituinte, uma eleição de deputados exclusivos, para fazer um novo pacto social nesse país, com base em uma legislação moderna, radicalmente democrática e que garanta a distribuição de renda nesse país, que faça a taxação das grandes fortunas e não da classe média e dos trabalhadores que são explorados pelo atual modelo de tributação no nosso país, que faz com que os nossos impostos terminem indo parar lá no bolso dos grandes banqueiros. Esse é o sentimento que eu quero expor para todos os cearenses nesse momento, para os senhores e senhoras deputados, e dizer que convocamos o povo brasileiro a registrar no dia 15 de agosto a candidatura do Lula em Brasília para defender esse projeto das grandes mudanças. Muito obrigado.